Capítulo 5. O teste. Quando alcancei o grupo, eles estavam sentados ao lado do caminho, obviamente cansados, mas conversando entre si. Aproximei-me devagar para não atrapalhar a discussão. Eles estavam compartilhando suas próprias histórias. Quando fui flagrado, eles pararam e se viraram para mim. Mary falou, perguntando o que todos queriam saber: quem é aquele homem? Ele é a voz, respondi. Que voz? Maria continuou. A voz daquele que clama no deserto. Eu respondi. Você quer dizer Elias? Alguém do grupo perguntou. Sim. Eu respondi. Houve um longo silêncio enquanto eles ponderavam sobre isso. Então Mary continuou sua inquisição. Você é sério? Eu estou sério. Ele vai voltar? Alguém perguntou. Ele nunca estará longe de nós enquanto estivermos no deserto. Ele está aqui para preparar o caminho para o Senhor. Uma maneira básica de ele fazer isso é trabalhando com todos que percorrem esse caminho, respondi, um pouco surpreso por todos acreditarem em mim com tanta facilidade. Eu continuei. Estamos no caminho para outro mundo, outro reino. Nesse caminho, começamos a aprender a viver em dois mundos, o espiritual e o natural. Isso pode ser difícil no começo, mas esses dois mundos foram feitos para serem conectados, para interagir de muitas maneiras diferentes. O homem, que foi criado para ter comunhão com Deus, que é espírito, também foi criado para ser o conector desses dois mundos. Viver nos dois mundos, portanto, o estado mais natural do homem. Quanto mais você puder fazer isso, mais você se tornará quem você foi criado para ser. Isso não é antinatural, mas o estado natural do homem quando somos libertos das consequências da queda. Olhei para os rostos deles para tentar avaliar quem estava tendo problemas para entender o que eu estava dizendo. Para minha surpresa, parecia que isso não era novidade para eles, então continuei. As Escrituras não apenas se tornarão vivas para nós aqui, mas nós as viveremos. Na verdade, devemos vivê-los para sobreviver. Eles serão nosso alimento. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é tempo presente, não tempo passado. Devemos receber do alto o pão de cada dia, a palavra de Deus que é viva e vem dele agora, no presente. Não podemos mais apenas acreditar que as coisas escritas na Bíblia são verdadeiras, mas a verdadeira fé na Bíblia é a fé para experimentar o que está escrito para a nossa vida presente. Não há nada escrito na Bíblia que não possamos experimentar hoje, e o faremos. Há aqui. Alguns de vocês provavelmente serão usados para fazer milagres ainda maiores do que os que foram feitos na Bíblia. Estamos agora nos tempos das obras maiores e de que Jesus falou. Mais uma vez, a Bíblia não é apenas um livro de história para acreditar, é o que viveremos e o alimento que nos sustentará todos os dias. É o arsenal de armas que usaremos em todas as batalhas. Conhecer a Bíblia não é apenas uma boa coisa a fazer, mas aqui significará vida ou morte. Este deserto é lindo, mas mortal. Ele tentará matá-lo da maneira que puder e tem várias maneiras de fazer isso. Se não o matar, ele tentará fazer com que você volte. Por mais assustador que este deserto possa ser, o medo levará às suas armadilhas, então o medo nunca pode se tornar nosso guia. Devemos aprender a não permitir que o medo nos controle ou influencie nossas decisões. Devemos usar todo o medo que surge sobre nós como uma chance de resistir a ele e crescer na fé. Teremos a chance de fazer isso todos os dias, e a cada dia que mantivermos o rumo nos tornaremos mais fortes no Senhor. Também devemos usar todas as tentativas de confusão para crescer em sabedoria. A cada dia será preciso mais fé e sabedoria para se manter no caminho certo. A sabedoria vem da experiência que é vista com um coração ensinável. Quantos caminhos existem? Alguém perguntou. Existem muitos, e quase todos são muito tentadores e convidativos, respondi. Como podemos saber qual é o certo? Alguém perguntou. Não existe fórmula. Não existe um como fazer que possamos usar. Devemos seguir uma pessoa, não uma fórmula. No entanto, minha experiência mostra que o caminho certo sempre parece mais difícil e, na verdade, é mais difícil, pelo menos por um tempo. Nunca parece ser o mais convidativo,
Por isso devemos ter fé para vê-lo e seguir o Senhor, não apenas nosso próprio raciocínio. Os caminhos errados parecem sempre parecer mais fáceis e nos tentarão a tentar escapar de nossas dificuldades e provações. Eles podem, de fato, ser mais fáceis por um tempo, mas depois se tornarão muito mais difíceis do que o verdadeiro caminho. Eles acabam levando a armadilhas e emaranhados dos quais poucos conseguem se livrar, se não voltarem rapidamente e voltarem ao caminho certo. O caminho certo pode nunca ficar mais fácil, mas parece ficar mais fácil à medida que nos tornamos mais fortes e mais sábios. O caminho certo tem algo que nenhum outro caminho tem, e é o maior de todos. Quando você estiver no caminho certo, ficará cada vez mais próximo do Senhor, e sua água viva estará sempre disponível. Não há maior paz e alegria que possamos conhecer do que estar perto dele. Nossa proximidade com ele pode ser tão maravilhosa que começaremos a nos deliciar neste deserto. Com ele, a caverna mais desolada é melhor que um palácio. Sem ele, o maior palácio pode ser pior do que uma caverna deserta. Se você seguir um caminho errado, isso o afastará dele. A alegria e a paz do Senhor serão substituídas por confusão e escuridão. O caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até o dia completo. O caminho do justo é o caminho certo. O caminho certo fica cada vez mais brilhante até que estejamos caminhando na plenitude da luz. O caminho errado fica mais escuro e leva a uma confusão crescente. A confusão leva à depressão e, finalmente, ao desespero e à morte. Como sua irmandade já cresceu além do que você desfrutou no navio, ela crescerá muito mais aqui. Lutar contra as dificuldades irá uni-los como poucas coisas podem. Há algo mais que você experimentará aqui que criará um vínculo ainda maior, você experimentará a glória do Senhor juntos. Experimentar sua glória e presença juntos é o maior vínculo de todos. Enquanto eu falava, vi Elias por perto ouvindo tudo o que eu dizia. Isso foi um pouco desconcertante, além de reconfortante. Foi desconcertante porque me senti tolo falando sobre o deserto com o mestre do deserto ouvindo. Foi reconfortante saber que ele estava cuidando de nós tão de perto. Ele fez sinal para que eu continuasse. Vocês estão todos aqui porque foram chamados. Você era conhecido antes do mundo começar. Você teve a oportunidade de participar da corrida pelo prêmio mais alto que já existiu ou que existirá. Este é o caminho para o alto chamado de Deus sobre o qual os apóstolos escreveram. Apenas começando, você já se juntou às maiores almas que já caminharam na terra. Foi preciso muita fé para começar e será preciso mais fé a cada dia para continuar. Não era para ser fácil, mas para ser a fundição dos grandes que reinarão com Cristo em seu reino. E aqueles que ainda estão no navio? Uma jovem perguntou. Meus pais estão no navio. Eles também não governarão com Cristo? Se alguém invocar o nome do Senhor, será salvo, terá vida eterna e uma eternidade gloriosa diante de si, respondi. Mas este caminho é para aqueles que correriam a corrida da qual o apóstolo Paulo falou perto do fim de sua vida. Ele falou de uma ressurreição melhor que ainda não sentia ter alcançado, mas que estava avançando em direção à marca do alto chamado. Ele não estava falando ali de salvação ou vida eterna. Estes ele teve no dia em que confiou no Salvador para sua salvação. Há um chamado elevado que poucos veem e poucos perseguem. Este é o caminho para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Achei que todos seríamos iguais no céu, comentou outro. Onde você conseguiu aquilo? Perguntei. Eu não tenho certeza. Acho que ouvi, mas posso ter presumido. Eu nunca ouvi. O que você está falando? Tem certeza de que isso está nas Escrituras? Ela continuou. Sim, isso está nas Escrituras, e você está certo em questionar isso. Ah! Muito nas Escrituras sobre o alto chamado, e isso será iluminado e fortalecido em você nesta jornada. Você precisa ver o alto chamado para trilhar esse caminho, assim como Salvador suportou a cruz pela glória que foi colocada diante dele. Se ele precisava ver a recompensa, quanto mais precisamos vê-la para suportar a vida de cruz para a qual fomos chamados? É certo ter essa discussão aqui, continuei. Todos os seus seres criados foram criados para um propósito específico e lugar em sua criação. Ele deu uma oportunidade para alguns da humanidade caída se tornarem sua própria família, filhos e filhas do Rei dos Reis, e assumirem sua natureza divina. Toda a criação se maravilha com esta nova criação que está sendo levantada da humanidade caída.
Ao testemunharem a determinação, o sacrifício e o caráter daqueles que trilham esse caminho e resistem a tanta oposição e dificuldade, tudo por causa de seu rei, até mesmo os anjos reconhecem que eles são dignos de serem seus juízes. Mas se é tudo pela graça, então como é que as pessoas têm recompensas diferentes, ou posições, no céu? A jovem deixou escapar, obviamente agitada. Essa é uma boa pergunta, tentei encorajá-la. É verdade que tudo o que somos e tudo o que nos tornamos é pela graça de Deus. É pela graça de Deus que você foi chamado e ouviu o chamado. Também nos é dito para certificar nossa vocação e eleição. É por isso que o Espírito Santo é chamado de o ajudador, não o executor. Temos uma parte a fazer também. Devemos aceitar sua graça e então andar nela. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, ou poucos respondem ao chamado para garantir sua vocação e eleição. Existe uma mentalidade que se insinuou em grande parte do mundo de que somos todos iguais e todos merecemos o mesmo, independentemente do esforço ou das realizações. Esse não é um conceito bíblico. Na verdade, é contrário à justiça, um dos dois fundamentos do trono de Deus que é o reino de Deus. As promessas dadas às igrejas em Apocalipse eram para os vencedores e nessas igrejas. Outra coisa foi prometida àqueles que não se importaram em viver o que lhes foi revelado. Gostem ou não, entendam ou não, Deus escolhe a quem dar oportunidades, e então eles devem escolher aproveitar essas oportunidades. É por isso que diz, e Moisés escolheu sofrer as aflições com o povo de Deus, considerando o opróbrio de Cristo como maior riqueza do que todos os tesouros do Egito. Você também fez uma escolha semelhante quando optou por seguir este caminho. Eu poderia dizer que a jovem ainda estava tendo problemas com esse conceito, mas ninguém mais parecia ter. Mesmo assim, isso a estava deixando tão desconfortável que ela obviamente não faria mais perguntas. Eu havia aprendido que quando alguém tem tal véu sobre sua mente a respeito de uma verdade bíblica clara e básica, nenhum argumento pode remover esse véu, mas apenas o Espírito Santo. Então eu disse a eles que falaríamos mais sobre essas coisas mais tarde e que precisávamos nos mexer novamente. Quando começamos a andar, a jovem parou ao meu lado. Não quero ser impertinente, ela começou, mas se isso for verdade, quero entender. Posso fazer mais perguntas enquanto caminhamos? Claro, respondi. Você pode me perguntar qualquer coisa, se você me permitir diga não sei quando não sei a resposta. É justo, ela começou. Sou um daqueles que sempre teve problemas quando penso em todas as pessoas que nunca tiveram a chance de ouvir o Evangelho. Portanto, é difícil para mim ouvir sobre alguns que correm a corrida por esse chamado glorioso enquanto outros nem mesmo recebem a salvação. Essa é uma pergunta justa, respondi, e acho que é uma pergunta que toda pessoa pensante que realmente se preocupa com a justiça deve fazer. Levei muitos anos para encontrar uma resposta que me satisfizesse, mas não é uma questão simples. Você vai compartilhar o que aprendeu comigo? Ela perguntou. Nunca compartilhei tudo o que aprendi sobre isso com ninguém porque levaria muito tempo para fazer direito. Mas estou disposto a compartilhar o máximo que puder com você enquanto estivermos juntos nesta jornada. Primeiro, tudo o que aceitamos como doutrina, como verdade, deve ser confirmado nas Escrituras. Nenhuma opinião do homem, ou mesmo dos anjos, pode carregar o peso da palavra escrita de Deus. Levei anos para chegar ao meu entendimento dessas questões e estabelecê-las nas Escrituras. Transmitir em pouco tempo não é provável, mas posso ajudá-lo a começar no caminho certo para buscar a verdade. Por que não fazemos o seguinte? Vamos responder às suas perguntas, uma de cada vez, e compartilharei com você minhas conclusões e o máximo que puder sobre como cheguei a elas. Se minhas conclusões não o satisfizerem, peça mais e tentarei mostrar-lhe como cheguei a eles. Eu apreciaria qualquer ajuda, ela respondeu. O que encontrei em toda a minha busca me convenceu absolutamente da retidão e da justiça do Senhor, e como ele foi muito além disso para acrescentar graça e misericórdia, disse eu. Gostaria de ter essas coisas resolvidas em meu coração, continuou a jovem. Tudo bem, mas quero dizer de antemão que meu principal objetivo ao compartilhar essas coisas com você é dar a você algo que pode ser ainda melhor do que minhas conclusões, eu disse. O que é aquilo? O caminho que percorri para encontrar minhas respostas. Às vezes não é só respostas que são importantes, mas como você chega às respostas. Aqueles que vêm muito baratos não são tão valiosos.
Quando você trabalha para obtê-los, eles se tornam tesouros de sabedoria e conhecimento que você valoriza o suficiente para cuidar, respondi. Bem, parece que podemos ficar juntos nesta jornada por algum tempo, então estou a abrir. Qual foi o caminho que você seguiu para encontrar a resposta para isso? Primeiro, qual é o seu nome? Eu sou Maria. Adequado, respondi, e isso é um elogio. Portanto, temos duas Mares nesta jornada, e vocês parecem muito parecidas. Seus pais devem ter sido proféticos. Como a Maria que era irmã de Marta nos evangelhos, você é chamado a ter um relacionamento especial com Jesus. Eu dificilmente me sinto tão perto do Senhor. Sinto que minhas perguntas podem ser um insulto a Ele. Não pretendo que sejam, e sei que minha preocupação com as pessoas que amo pode eclipsar minha devoção ao Senhor às vezes, mas não consigo me livrar dessas perguntas, e elas estão prejudicando minha capacidade de confiar no Senhor. A outra Mary se aproximou e falou, e nós compartilhamos muitas das mesmas perguntas. Estive ouvindo sua conversa. Se esse é o verdadeiro Elias, certamente ele sabe as respostas. Você pode fazer com que ele volte e fale conosco? Acredite em mim, eu gostaria que ele respondesse a todas as suas perguntas, e gostaria de ouvir as respostas dele também, mas temo que isso não vá acontecer. Por que não? A Mary mais velha perguntou. Ele me contou sobre suas perguntas e disse que eu teria que respondê-las. Ele não sabia quais eram as perguntas, mas disse que eram importantes para todo o grupo e que eu teria as respostas, respondi. Isso é estranho, ele sabia sobre nossas perguntas, mas também soa como Deus não está zangado conosco por tê-los, comentou a jovem Mary. Claro, ele não está com raiva. Acho que o Senhor nunca se importa com perguntas sinceras. Na verdade, ele deixou bem claro que os seus são muito importantes, eu disse. Então eu disse a todo o grupo, que eu percebi que estava nos observando e gostaria de ser incluído na conversa, e vamos até a margem da água viva e tirar um tempo para discutir algumas das perguntas que vocês têm. Esperei que todos bebessem e depois me acomodassem nas pedras e no chão perto do riacho. Então pedi voluntários para colocar vigias de volta no caminho. Então eu comecei. Um amigo me disse uma vez que quase toda heresia é o resultado de tentar levar a conclusões lógicas aquilo que Deus revelou apenas em parte. Eu acho que isso é verdade. Ao mesmo tempo, nos dito que conhecemos em parte e vemos em parte. Nenhum de nós tem o quadro completo ou todo o entendimento. Portanto, para ter toda a verdade, devemos juntar o que temos com o que os outros têm. Há algumas coisas que, se juntássemos todo o nosso conhecimento, ainda teríamos apenas parte do entendimento, porque isso é tudo o que Deus revelou ao homem neste momento. Aquilo que Deus revelou apenas em parte, não devemos acrescentar tentando levá-lo ao que pensamos ser conclusões lógicas. Ele tem suas razões para não nos dar mais neste momento. Teremos a eternidade para ter nossas perguntas respondidas, então algumas delas precisam esperar. Nós oramos e provamos nossa confiança nele ao aceitar isso. Isso deve ser aceitável para nós para a caminhada da fé. Ok. Sei que posso não aprender tudo sobre esse assunto, mas algumas das perguntas que tenho tornam mais difícil seguir em frente com a confiança de que preciso, confidenciou a Mary mais velha, enquanto a Mary mais jovem assentiu em concordância. Eu entendo. No entanto, existem algumas coisas que Deus não escondeu de nós, mas Ele as escondeu para nós. O que torna algo um tesouro é que é raro ou difícil de conseguir. Alguns dos maiores tesouros de conhecimento e compreensão só virão com grande perseverança. Qualquer coisa que aconteça muito rápido ou muito facilmente é geralmente insignificante. Acho que algumas de suas perguntas são importantes e não pretendo ser capaz de respondê-las com facilidade ou rapidez, mas compartilharei com você o que descobri em minha própria pesquisa. Para não cair em outra heresia, o que nos parece parcial ou incompleto devemos deixar assim até que ele dê uma revelação clara que possamos confirmar nas Escrituras. Se não podemos verificar uma revelação nas Escrituras, então não podemos aceitá-la como doutrina. Profecia ou revelações nunca são dadas para estabelecer doutrina, mas somente as Escrituras podem fazer isso. Se você examinar as raízes de muitos cultos e seitas, quase sempre encontrará uma revelação que não pode ser verificada pelas Escrituras. Se Jesus, que era a palavra, se posicionasse sobre o que está escrito, quanto mais precisamos fazer isso? Seu entendimento dessas questões está estabelecido nas Escrituras? Maria perguntou. Sim, mas isso não significa que você vai ver.
Há algo mais básico necessário para entender as Escrituras. O que é aquilo? Você tem que estar disposto a aceitar a conclusão e obedecê-la, independentemente de gostar ou não. Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma palavra saberá se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Portanto, para poder entender a verdade, devemos estar dispostos a obedecê-la. Houve uma disputa entre Tomás de Aquino e Abelardo sobre se precisamos entender para crer ou precisamos crer para crer. Entender. De acordo com o que Jesus disse, devemos não apenas acreditar, mas estar dispostos a obedecê-lo para saber se seus ensinamentos eram de Deus. Isso pode ser um desafio, disse a jovem Mary. É para ser um desafio, respondi. Temos que ver a glória do Senhor com a face descoberta para sermos transformados à sua imagem. Nossos próprios preconceitos, nossas experiências boas ou ruins, podem ser véus que nos levam a distorcer seus ensinamentos. Antes de recebermos a verdade suprema, devemos estabelecer em nossos corações que Ele é Deus, Ele é o Criador e tem o direito de fazer o que quiser com sua criação. Isso é básico, mas para confiar nele devemos também estabelecer que Ele é justo e nunca fará nada injusto. Então você não acha que Ele condenaria a condenação eterna aqueles que nunca tiveram a chance de ouvir e responder ao Evangelho? A jovem Mary disse bem alto. Eu sei que nosso Deus nunca faria nada injusto. Também não acho que devemos distorcer nosso conceito de justiça para ajustá-lo ao que Ele faz. Tudo o que Ele faz e tudo o que Ele permitirá em seu reino será justo porque retidão e justiça são o fundamento de seu trono ou sua autoridade. Você pode contar com isso, eu ofereci. Você também pode contar com seu amor por todos os homens. Foi então que vi Elias novamente, parado por perto. Obviamente, eu estava enfrentando as perguntas sobre as quais ele havia me alertado. Olhei para o grupo. Eu sabia que alguns poderiam não passar desse ponto se não estivessem satisfeitos com as respostas a algumas dessas perguntas. Alguns só passariam desse ponto por causa do que eu estava prestes a dizer a eles. Não me lembro de ter sentido esse tipo de pressão enquanto me sentia tão inadequado. Orei fervorosamente em meu coração pela ajuda do Espírito Santo. Amém, ouvi Elias dizer. Quando olhei para cima, fiquei surpreso ao vê-lo caminhando em nossa direção. Foi quando um barulho alto veio da direção do caminho. 2 dos vigias vieram correndo para o descampado, respirando com dificuldade enquanto tentavam gritar. Há um leão atrás de nós. Elias se virou e rapidamente agarrou os 2 vigias, dizendo: Por que vocês estão correndo? Há um leão muito maior em você. Então ele entrou na floresta caminhando, mas se movendo resolutamente em direção ao leão. As perguntas não eram mais a questão mais importante para ninguém. Vamos, eu disse, e entramos no caminho atrás de Elijah. Capítulo 6. A professora. Nem Elias nem o leão puderam ser vistos ou ouvidos. Eles pareciam ter acabado de desapareceu no deserto. Foi o maior leão que já vi, disse um dos vigias. Eu não posso acreditar que Elijah iria atrás disso como ele fez. Você ouviu o que ele disse? Maria perguntou. O que ele disse? Respondeu o vigia. Que existe um leão maior em nós, respondeu Mary. O que ele quis dizer com isso? Alguém perguntou. Mas aquele leão era real, declarou o vigia. Assim como o leão em você, disse uma voz familiar. Elias estava parado ao lado do caminho à nossa frente. Ele se virou para o ainda abalado vigia, e continuou. Se você não aprender a enfrentar os leões, vai fugir deles pelo resto da vida. Se você não os perseguir, eles o perseguirão para longe de seu propósito, e você morrerá neste deserto. Mas precisamos de uma grande arma para enfrentar um leão como esse, protestou o vigia. Você tem armas que são mais poderosas que revólveres. Como eu disse, o leão que está em você é maior. Se você vir o leão que vive em você, não terá medo de nenhum outro leão ou de qualquer outra coisa. Você não passará por este lugar sem ver aquele que vive em você, rebateu Elias. Eu te ajudei desta vez. Não conte comigo tão perto de você na próxima vez que eles atacarem. Eles voltarão e continuarão voltando até que você os deixe com mais medo de você do que você deles. Todos ficaram pensando no que Elias disse. Toda a experiência no deserto tinha assumido um ar muito mais sério. Conhecer a doutrina de Cristo em nós não era suficiente, teríamos que viver pela realidade de que Ele está em nós.
Ver o Senhor e permanecer nele não era mais apenas uma opção, mas significaria vida ou morte. Depois de alguns minutos, Maria aproximou-se de Elias e, olhando-o diretamente nos olhos, perguntou: Você é o verdadeiro Elias? O que seu coração lhe diz? Ele respondeu. Depois de um minuto, Mary respondeu com menos ousadia: Você realmente é Elias. Sinto muito, mas é difícil acreditar que seríamos tão especiais se você viesse nos ajudar. Por que você acha que é tão especial que eu o ajude? Elijah rebateu, olhando para ela com a mesma determinação. Não é ainda melhor ter o Espírito Santo vivendo em você como seu ajudador? Recebi esta honra de representar todos os profetas e justos que ajudaram a preparar o caminho para o Senhor, mas você sempre tem alguém maior do que todos nós com você. Ver aquele que vive em você é muito maior do que me ver. Você não deve se distrair tanto com aqueles que lhe trazem as palavras do Senhor que você não vê a própria palavra e não a segue. Mesmo assim, você é especial. Estes são tempos especiais, e aqueles que foram escolhidos para viver neles são especiais. Todos os que trilharam este caminho são especiais, mas percorrê-lo nestes tempos é uma das maiores honras que jamais haverá. Você veio porque sabia que o leão ia nos atacar? Alguém perguntou. Não. Eu vim por causa das perguntas que você estava fazendo. Essas perguntas estão erradas? Mary perguntou com uma humildade que eu nunca tinha visto nela antes. Não. Eles são importantes assim como seu líder disse a você. É importante que você obtenha respostas para as perguntas mais profundas que você tem. Alguns de vocês não passarão por este lugar sem ter respostas para suas perguntas. Ainda é difícil acreditar que você viria atender pessoalmente nossas perguntas, e apareceria para nós para isso, Mary disse suavemente. Não vim para responder às suas perguntas, e há algo mais importante do que ouvir, disse Elijah. Fui enviado pelo rei. É mais importante que o Senhor se importe com suas perguntas. Então Elias fez sinal para que começássemos a andar, dizendo: É importante que você progrida o máximo que puder quando tiver luz. Você deve continuar se movendo. Quando passamos por ele, virei-me para olhar, mas ele já havia desaparecido entre as árvores. Todos nós caminhamos em silêncio por um tempo. Alguns estavam profundamente em contemplação. Outros estavam observando e ouvindo qualquer sinal de leões. Depois de mais de uma hora, Mary veio até mim. Elijah vai voltar para responder às nossas perguntas, não vai? Ele pode voltar, mas não para responder às suas perguntas, respondi. Mas eu pensei que ele disse que foi enviado pelo próprio rei para respondê-los? Lembre-se do versículo em que o Senhor disse para cuidado com a maneira como você ouve. Elias disse que veio por causa de suas perguntas, mas não disse que veio para responder-las. Ele veio me transmitir o quanto eles são importantes e me dizer que eu tinha as respostas. Lembre-se que eu disse a você que Elias nem sabia quais eram as perguntas. Ele também estava curioso sobre eles. Desculpe. Eu sei que você disse isso. É estranho para mim que depois de ter sido arrebatado e habitado no céu todo esse tempo, ele não tivesse as respostas para todas as perguntas que poderíamos ter, Mary supus. Ele pode saber as respostas, se souber as perguntas. Elias é um dos maiores profetas de todos os tempos, mas ele não é Deus, portanto não é onisciente ou onipresente. Ele também tem limitações. Nós presumimos muito, não é? Maria confidenciou. Eu apenas assumi que todos os que tivessem ido para o céu saberiam de tudo. Como Deus? Nós fazemos muitas suposições, não é? As Escrituras falam de como assumiremos a natureza divina, mas depois que Jesus ressuscitou e apareceu a seus discípulos, ele disse que ainda não havia sido glorificado. Claro que agora, mas isso não significa que todos os santos que vieram antes de nós já foram glorificados. Parece haver uma distinção entre ser ressuscitado e ser glorificado. Em Hebreus, diz que aqueles que vieram antes não podem ser completos, ou perfeitos, sem nós. Pode ser que todos estejam esperando que os últimos membros do corpo de Cristo tomem seu lugar antes que possam receber sua recompensa completa ou serem glorificados. E ainda, ser glorificado pode não significar que instantaneamente sabemos tudo. Talvez a eternidade seja aprendizado e exploração contínuos. Caminhamos em silêncio por alguns minutos. Maria estava imersa em pensamentos. Ela e William eram pessoas notáveis, mas muito diferentes.
Olhei para os outros e me perguntei se todos seriam tão únicos. Eu poderia passar a eternidade apenas conhecendo aqueles que caminharam na Terra e sendo infinitamente fascinado. Fiquei novamente grato por ter que voltar e pegar esse grupo, e esperava ter tempo para conhecê-los. Mary então falou: você tem uma perspectiva interessante, mas para trazer as coisas um pouco mais para casa, você sabe quais são minhas perguntas? Maria continuou. Eli já disse que eu poderia respondê-las porque eu tinha as mesmas, então acho que sei o que são. E você tem as respostas? Eu tenho respostas. Passei anos estudando questões que não conseguia que ninguém mais respondesse para minha satisfação. Quando comecei a buscar as respostas, senti que minha pesquisa era guiada por uma mão especial. Estavam me mostrando coisas que eu sentia que precisava saber. Cheguei a conclusões que me satisfizeram, mas não tenho certeza de que satisfarão você. Como compartilhei com a jovem Maria, está escrito que em parte vemos e em parte conhecemos. Não pretendo ter a resposta completa para nada, mas o que descobri pode ajudá-lo. Eu também suspeito que você terá que adicionar suas próprias conclusões a eles. Você também tem uma parte a acrescentar. Mais importante do que as próprias respostas pode ser o caminho para encontrá-las para que você mesmo as obtenha. Só espero poder ajudá-lo a encontrar o caminho e a paz que vem da fé completa em nosso Rei sendo totalmente justo e totalmente justo. Você disse que lhe mostraram as respostas. Como você os mostrou? Perguntou a Maria mais jovem, quando ela e outras pessoas começaram a caminhar conosco e a ouvir. Essa pode ser a pergunta mais importante de todas, respondi. Minha busca era pelas respostas, mas quando as encontrei, percebi que a trilha que me levou até elas era mais valiosa do que as respostas. Esta é a trilha que pode levar a todas as outras respostas. Você pode explicar essa trilha? Maria perguntou. Quando não consegui encontrar uma pessoa com as respostas, levei minhas perguntas ao Senhor em oração. Ele respondeu a eles de maneiras especiais e emocionantes. Ele se tornou meu professor e é melhor do que qualquer professor humano jamais poderia ser. Eu disse. É por isso que acho que suas perguntas são tão importantes. Ainda mais importante do que obter as respostas é conhecê-lo como seu mestre. Ele mesmo apareceu a você ou enviou alguém como Elias ou um anjo para ensiná-lo? Alguém perguntou. Não. Eu vi o Senhor e vi anjos, mas nenhuma dessas experiências respondeu às minhas perguntas. Sempre pensei que se pudesse vê-lo, perguntaria tudo a ele. Mas quando ele apareceu para mim, eu não conseguia nem pensar em uma pergunta. Na verdade, eu estava sem palavras e tão cheio de temor do Senhor que não conseguia me imaginar fazendo uma pergunta naquele momento, mas isso é outra história. A maneira como ele se tornou meu mestre foi que, depois que eu orava e pedia a ele que me ensinasse algo, ele me ensinava de maneiras únicas que passei a reconhecer como seus caminhos. Alguém poderia me dar um livro ou uma mensagem gravada que teria a resposta para uma pergunta, mas eu sabia que era o próprio Senhor que me dava. Em outras ocasiões, eu me sentiria compelido a assistir a um filme ou programa de televisão e ele teria a resposta para minha pergunta. Mesmo que minha resposta possa ter sido dita por um personagem do show, eu sabia que era o próprio Senhor respondendo a minha pergunta. Portanto, eu não estava apenas ouvindo as palavras do Senhor, aprendi a ouvir a própria palavra por meio de quem ele escolheu falar ou por qualquer meio. Certa vez, eu estava sentado em um aeroporto e orei pela resposta a uma pergunta, e um casal ao meu lado começou a conversar. Não pude deixar de ouvir a conversa deles e ouvi a resposta à minha pergunta. Não há coincidências para quem está em busca, mas sim encontros divinos. Outras vezes, levava anos até que ele respondesse a uma pergunta, mas ainda assim era um encontro divino e sempre especial. Acho que já experimentei um pouco disso, mas nunca pensei nisso como o Senhor sendo meu mestre, disse Mary. Tenho certeza que você já experimentou. A maioria provavelmente tem. O que precisamos fazer é perseguir isso como uma vida de discípulo, que deve ser ensinada por seu mestre. O relacionamento que construí com meu mestre tornou-se mais maravilhoso do que as respostas às minhas perguntas. Passei a entender como o Senhor tem um deleite especial em ensinar seu povo. Este foi o tipo de comunhão que ele teve com Adão no jardim. Acho que é a natureza exploradora e inquisitiva do homem que mais toca a sua natureza criativa. Ele não apenas suporta nossas perguntas, ele as ama. Quando, na busca do conhecimento, você começa a reconhecer a mão dele ao ensiná-lo, chamo isso de trilha de Deus. É como uma grande aventura. Novamente,
Deus não esconde as coisas de nós, mas Ele as esconde para nós. As respostas que encontrei foram tesouros, mas o maior tesouro de todos foi a aventura e o relacionamento que construí com o Senhor como meu mestre. Eu valorizo algumas das maneiras pelas quais minhas perguntas foram respondidas tanto quanto eu valorizo as respostas. Isso também aconteceu comigo, disse alguém do grupo, e muitos outros concordaram. Isso não foi apenas interessante para mim, mas me indicou que este era realmente um grupo especial. Em meus muitos anos de busca por Deus, encontrei muitos que passaram por isso, mas não muitos que aprenderam que essa seria a parte principal de suas vidas. Ao examinar o grupo, percebi que eles realmente entenderam isso. Concluí que esse provavelmente era um fator para aqueles que encontrariam o caminho em que estávamos. Apenas William parecia cativado por isso como se fosse um novo pensamento e, claro, ele era um novo crente. Você pode explicar isso um pouco mais? Disse Guilherme. Você realmente acha que ele quer se relacionar com todos dessa maneira, não apenas com aqueles chamados para trilhar esse caminho? A Mary mais nova perguntou, obviamente ainda pensando em sua família. Capítulo 7. A vida. Eu sabia que precisávamos nos mover para tentar cobrir algum terreno antes de escurecer, mas a paz de Deus estava tão presente, e todos pareciam profundamente em comunhão com Ele. Decidi que isso era mais importante e que não era um lugar ruim para acampar, então relaxei. Enquanto eu observava o grupo, não pude deixar de me inspirar. Eles tinham tanta paixão, tanta profundidade. Eles estavam vivos, não apenas existindo do jeito que tantos estavam. Antes, eu havia entrado no deserto sozinho porque não encontrei ninguém que fosse comigo. Todos estavam tão concentrados nas coisas deste mundo que tinham pouco interesse em ir para a montanha que descrevi. Eu obviamente estava procurando no lugar errado. Quem teria pensado que um grupo como este estaria naquele navio de luxo? Eles construíram uma forte comunhão em torno de sua visão. Então eles agiram sobre isso, não se contentaram em apenas falar ou sonhar. Eu estava tão agradecido por estar com eles. Eu me virei para ver Elijah sentado ao meu lado. Como se estivesse lendo meus pensamentos, ele começou. Nestes tempos é raro encontrar cristãos interessados em aprender qualquer coisa que não seja sobre eles pessoalmente, seus benefícios, como prosperar, etc. Pode ser importante saber essas coisas, mas poucos estão amadurecendo além disso. Autofoco e egocentrismo são a natureza do imaturo. É difícil encontrar quem se preocupe com as coisas mais profundas do Senhor. Daqueles que se importam, poucos são capazes de resistir às distrações mundanas para realmente buscar esse conhecimento e um relacionamento com o Senhor e para ser ensinado por Ele. Aqueles que o fizerem, perseguirão a cidade que Ele está construindo. Obrigado novamente por me trazer de volta para ajudar este grupo, eu disse. Eles me deram esperança novamente. Você tinha que voltar para eles. Você estava perto de cair no que me fez tropeçar no final da minha estada, e Elijah me lembrou. Eu pensei que era o único fiel que restava. Sempre há mais. O Senhor vai aparecer para nós aqui, alguém perguntou, como eles viram Elias sentado ao meu lado. Ele está no meio de vocês agora, respondeu o profeta. Quando os olhos do seu coração forem abertos, você o verá. Não se preocupe em vê-lo com seus olhos naturais. É mais importante que você veja com seus olhos espirituais. Esta jornada ajudará a abrir seus olhos para que você possa ver. Fiquei impressionado como Elijah disse isso para inspirar, não para condescender. Eu podia sentir a afeição nele crescendo por este grupo. Comecei a pensar que ele poderia ter sido um pastor muito bom, quando ele se virou para mim, ergueu uma sobrancelha e olhou para mim como se soubesse de algo que eu desconhecia. Comecei a perguntar o que ele estava pensando quando se virou para as pessoas que estavam reunidas na nossa frente e começou a falar com elas. Você está indo para a montanha do Senhor, isto é, seu reino, mas o reino já está no meio de você. O reino é seu domínio. Ao aprender a viver em seu domínio, você se sentirá mais em casa lá do que em qualquer outro lugar. Quando você chegar à montanha,
estará voltando para casa. Isso porque o reino é onde o rei está, e ele é o seu lar assim como você é dele. Pensei em quantas vezes ensinei isso, talvez até usando as mesmas palavras, mas ouvir Elijah compartilhá-las foi como ouvi-las pela primeira vez. Eu estava tão cativado quanto qualquer um. Suas palavras não apenas ensinaram a você como conhecer o Senhor, mas fizeram você querer conhecê-lo mais do que qualquer outra coisa. Quando olhei para cima, ele estava olhando para mim como se estivesse ouvindo meus pensamentos novamente. Por favor, compartilhe o que você está pensando, disse-me Elijah. Eu estava pensando em quantas vezes eu disse o que você acabou de dizer. Mas quando você disse isso, havia uma vida e um poder que o compeliram e o levaram a buscar o Senhor, respondi. Você sabe por quê? Elias perguntou. Acho que é porque você está compartilhando palavras que são espírito e vida, porque são sua vida, respondi. A verdade que é vida é a verdade que se vive, continuou ele. Como você vive o que você aprende, suas palavras terão o poder da vida. Você não apenas ensinará a verdade, mas transmitirá amor pela verdade quando ela for sua vida. Quando o Batista pregou, ele atraiu toda a Judeia para ele. Eles não vieram vê-lo por causa de como ele se vestia ou porque ele usava palavras bonitas e poderosas. Eles não foram até ele por causa de quem ele era, porque não sabiam quem ele era. Eles vieram por causa da unção. Ele tinha palavras de vida que levariam ao caminho da vida, o mesmo caminho que você está agora. Você não está aqui apenas para aprender a verdade, mas para viver a verdade. Então suas palavras farão o mesmo que as de João, obrigarão os homens a seguir o Senhor. É assim que você deve preparar o caminho para o Senhor. Quando o Senhor falou a seus discípulos sobre os sinais do fim dos tempos, ele disse: ai das que amamentarem naqueles dias. Ele estava falando literalmente, mas como você interpretou isso como ai daqueles que mantêm seu povo na imaturidade, isso também é verdade. Eles ainda são imaturos quando querem apenas aprender coisas sobre eles mesmos. Há muito ensinamento hoje que mantém as pessoas egocêntricas em vez de centradas em Cristo. Isso os mantém na imaturidade. Todos vocês devem conhecer a voz do Mestre, independentemente de como ele fala ou por meio de quem ele fala. Obviamente, muitos de vocês, pelo menos, começaram a aprender isso. Mas este é apenas o começo. Você também deve aprender a obedecê-lo. Obedecê-lo quase sempre requer risco e desconsideração do interesse próprio. Você não estaria aqui se não estivesse aprendendo isso, mas mais do que buscar morrer para seus próprios interesses, você deve buscar os interesses de Cristo. Então seus próprios interesses egoístas começarão a parecer tão pequenos e mesquinhos quanto são. Elijah levantou-se abruptamente, entrou no mato e rapidamente sumiu de vista. Estávamos todos olhando na direção que ele tinha ido quando um rugido terrível veio das árvores próximas, fazendo todo o grupo correr junto e gritar. De onde veio isso? Perguntei. Todos apontavam na mesma direção. Então vire-se e enfrente-o. Não há para onde correr. O grupo mal havia acabado de virar na direção do rugido quando um enorme leão negro saltou para a clareira próxima. Examinou o grupo como se estivesse escolhendo uma vítima. Então ele fixou os olhos em mim. Ele começou a se agachar como se estivesse prestes a atacar quando Mary deu um passo bem na frente dele, fazendo com que o grande felino quase caísse para trás de surpresa. Um momento depois, desapareceu entre as árvores. Um medo terrível tomou conta de mim quando o leão fixou os olhos em mim. Eu ainda mal conseguia me mexer quando senti uma mão em meu ombro. Era Elias. O grupo estava ocupado parabenizando Mary, que também estava visivelmente abalada. Depois de alguns minutos, eles se viraram para ver Elijah de pé comigo e se acalmaram. Ele começou. Mary acabou de salvar você de uma grande tragédia. Aquele leão estava aqui para matar e tinha uma pessoa em mente. Como eu disse, se você enfrentar o leão e resistir a ele,
ele fugirá de você. Nunca vire as costas para o leão ou para qualquer ataque. Todos vocês fizeram bem em pelo menos enfrentá-lo. Mary, você pode esperar ser seu próximo alvo. Mas você se saiu bem e não precisa temer ser seu alvo. Quando você enfrentar o leão, ele verá o leão que vive em você. Eu estava pensando em como provavelmente teria sido devorado pelo leão se não fosse por Mary e me perguntei por que ele não havia me atacado quando eu havia atravessado este deserto sozinho. Elijah, que apenas ficou parado e assistiu a todo o evento, virou-se para mim e disse: só poderia haver duas razões pelas quais os leões não atacaram você quando você estava sozinho. Ou você de alguma forma passou por eles despercebido porque eles não esperavam que alguém passasse por aqui sozinho, ou porque eles o viram, mas não pensaram que você teria a chance de fazer isso sozinho, então eles não se incomodaram. Eles provavelmente não cometerão esse erro novamente. Para eles atacarem você de forma tão descarada em um grupo como este é um sinal de desespero. Isto é uma coisa boa. Eles são ameaçados por você, como deveriam ser. A partir de agora, eles vão procurar qualquer abertura para atacar. Que tipo de abertura? Alguém perguntou. A maior abertura que os leões têm é uma divisão entre vocês. Qualquer um que começar a se separar do grupo será uma presa fácil. Eles não vão perder tempo atacando os retardatários ou aqueles que saem por conta própria, respondeu Elijah. Estou colocando este grupo em perigo por estar com eles, e eu perguntei a Elias silenciosamente, pensando em como esse leão estava obviamente atrás de mim pessoalmente. Eles estariam em maior perigo sem você, ele respondeu. Agora, continue com o que estava fazendo antes do ataque. Você deve lidar com os ataques, mas não deixe que eles o desviem. Se os leões não puderem devorar alguém, eles ainda vencerão se puderem nos desviar de algo importante em que estamos envolvidos. Para eles terem atacado naquele momento, e de forma tão descarada, você estava fazendo algo crucial. Estávamos conversando sobre conhecer a voz do Senhor e o custo de obedecer à sua voz, disse a jovem Mary. Também estávamos desfrutando de uma presença maravilhosa do Senhor. É importante entender o momento e a maneira do ataque do inimigo. É da natureza do leão se esconder e perseguir até que haja uma abertura. É muito incomum alguém atacar abertamente como aquele fez. Era desesperador, e era desesperador porque o que você estava fazendo era uma grande ameaça, continuou o profeta. As três coisas que você estava fazendo são as maiores ameaças ao inimigo e são como o cordão de 3 fios que podem prendê-lo para que sua unidade não seja quebrada. Isso é o que você deve ter para chegar à montanha. Conhecendo a voz do Senhor, obedecendo a Ele e habitando em sua presença, relatou William. Cele estas 3 coisas em seu coração, respondeu Elias. Resolva a cada dia conhecer melhor sua voz, fazer sua vontade e permanecer nele. Estes o guardarão e o conduzirão ao reino. Você veio se sentar conosco e então desapareceu abruptamente pouco antes do ataque. Você sabia que estava chegando, não é? A Mary mais velha afirmou. Sim. Por que você saiu pouco antes do ataque? Maria persistiu. Por que não teria atacado enquanto eu estivesse com você? Então você saiu para que eles pudessem nos atacar? Mary disse em descrença. Sim. Por quê? Para que você aprenda tudo o que acabou de aprender. Mas poderíamos ter sido mortos. Todos os dias você está neste caminho, você está em perigo disso. O inimigo está constantemente rondando ao seu redor procurando alguém para devorar. Você tem que aprender isso, ou não vai conseguir, respondeu Elijah. Alguns de vocês agora estão pensando na segurança do navio de luxo, até ansiando por ele. Logo você aprenderá que há ainda menos segurança naquele navio do que aqui. Você está na vontade do Senhor e não há lugar mais seguro do que estar em sua vontade. O leão que está com você é muito maior do que aqueles que procuram devorá-lo.
Você deve ver o leão que está em você e deve, acima de tudo, segui-lo. Você não deve temer os leões que estão tentando destruí-lo, mas deve decidir fazê-los temê-lo por causa daquele em que você habita. Esse é o único lugar seguro em que você pode estar. O que você quis dizer com logo saberíamos que o navio não era tão seguro quanto estar aqui? Perguntou a jovem Maria. Tudo o que pode ser abalado está sendo abalado. Apenas o reino não pode ser abalado. Aqueles que não estão em busca do reino estarão em perigo crescente a cada dia. Agora você está no lugar mais seguro que poderia estar neste mundo, respondeu Elijah. Aconteceu alguma coisa com o navio? A jovem Mary perguntou novamente, ainda mais resolutamente. Eu posso te dizer isso, Mary. Você encontrou graça aos olhos do Senhor, e ele mostrou misericórdia a seus pais e a seus entes queridos no navio, e com isso Elias deslizou para a crescente escuridão da floresta. Rapidamente montamos acampamento perto do riacho. Depois de beber, postar os vigias e fazer uma fogueira, nos reunimos em um grande círculo para continuar a discussão que estávamos tendo quando o ataque aconteceu. Eu comecei. Embora não tenhamos percorrido muito terreno físico, acho que provavelmente fizemos mais progressos neste deserto hoje do que em qualquer outro dia. Gostaria de nos reunir todas as manhãs para revisar como devemos buscar essas três coisas, e novamente, à noite, para contar como aprendemos ou crescemos nelas. Enquanto discutíamos, qualquer verdade revelada pelo Senhor é um grande tesouro. Qualquer história sobre uma caça ao tesouro é cheia de perigo e suspense. Então parece que estamos em um desses agora. Na verdade, estamos na maior aventura e na maior caça ao tesouro que pode haver nesta vida. Não os conheço há muito tempo, mas já acho que tive o privilégio de estar nesta aventura com alguns dos maiores aventureiros que já conheci. Já participei de algumas reuniões que tiveram impacto mundial. Guilherme interveio. À luz do que estamos vivendo aqui, esses dias parecem mesquinhos e insignificantes. Nunca aprendi tantas lições profundas em um dia como neste dia. É intensamente maravilhoso e intensamente assustador ao mesmo tempo. Você estava falando sério quando disse que deveríamos contar cada dia como se fosse o último porque poderia. Achei que você estava sendo dramática, mas tenho certeza que vou levar tudo o que você disser mais a sério agora, disse outro. Sim, mas prefiro não morrer neste deserto. Eu quero ver a montanha. Se eu morrer, prefiro morrer em batalha lá, então vamos aprender essas três lições e passar por este lugar, outro rebateu. A primeira geração que deixou o Egito pereceu no deserto. O relato deles é escrito para nós, para que o mesmo não aconteça conosco. Esta jornada deve ser difícil e perigosa para nos preparar para o que somos chamados, mas não somos chamados para perecer aqui. Devemos conhecer o Senhor, conhecer sua voz e obedecê-lo em todas as coisas a fim de fazê-lo. Devemos ficar tão perto dele que ele nunca está fora de nossa vista. Devemos aprender a permanecer na presença manifesta do Senhor. Se algum dia perdermos isso, devemos parar e encontrá-lo. Sua presença é ainda mais vital para nós do que esta água, acrescentou o outro. É por isso que ele permite que esses leões vagueiem por aqui. Eles são para o nosso bem. Eles nos conduzem ao Senhor, disse a Mary mais velha. Nunca o senti como o senti aqui, nem como agora. Acho que podemos aprender em um dia aqui o que pode ter levado anos para aprender naquele navio, acrescentou William. O mundo inteiro depende dele para viver, acrescentou o outro. Nele vivemos, nos movemos e existimos, e aqui isso se torna real para nós. Não podemos passar um único dia sem ele. Estamos aqui para aprender isso. O mundo inteiro está prestes a aprender isso, e seremos enviados ao mundo com isso. Mensagem. Este é o Evangelho do Reino que deve ser pregado em todo o mundo. Esta mensagem não será divulgada apenas em palavras, mas com poder, o poder de quem a vive. Tudo o que eu conseguia pensar era o quanto eu amava meu trabalho. Capítulo 8.
O desafio. Depois que todos bebemos do riacho, sentamos em um grande semicírculo para orar e um pequeno ensinamento para rever tudo que nos foi ensinado naquele dia. Havia muito para processar, mas depois da alegria do dia, estávamos emocionalmente exaustos. Mesmo assim, a água viva nos vivificou de modo que as orações eram apaixonadas, assim como a discussão após o breve ensinamento. Terminei com uma revisão de nossos 3 propósitos principais para cada dia, e item conhecer a voz do Senhor, item obedecê-lo. Item habitar em sua presença. Na manhã seguinte, bebemos e novamente nos sentamos para orar juntos e revisar nosso propósito para o dia. Revisamos nossos 3 propósitos principais e desafiamos o grupo a como poderíamos aproveitar ao máximo nosso dia, mesmo que não tivéssemos um ataque de leão, nenhuma visita de Elias ou nenhum outro drama. A presença do Senhor era muito real. Era difícil não querer ficar sentado ali o dia todo, mas começamos a caminhar pela trilha. Não havíamos ido longe quando me vi em um pequeno grupo composto por ambos mares, William, Mark e alguns outros. Guilherme iniciou a discussão. O conhecimento de seus caminhos é mais valioso do que qualquer tesouro terreno. Todos nós concordamos com isso. Se isso não tivesse ficado claro antes, ontem estabeleceu isso completamente. Estamos nesta jornada há apenas alguns dias, mas um padrão está se desenvolvendo. Discutimos um princípio ou verdade e então experimentamos sua aplicação. Podemos esperar isso todos os dias agora? Se permanecermos no Senhor, esta é uma das maneiras pelas quais Ele nos ensina, respondi. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para que uma verdade se torne vida, ela deve ser aplicada à nossa vida. A palavra diz que os caminhos dos justos são ordenados pelo Senhor. Ele ordena nossos passos para ajudar a transformar o que Ele está nos ensinando em vida. Temos a promessa em Sua palavra de que todos os que buscam, encontram e todos os que pedem. Receber. Uma tradução mais precisa seria que todos os que continuam buscando encontram, e todos os que continuam pedindo recebem. A busca por esses tesouros do conhecimento de seus caminhos é uma das maiores aventuras que você pode conhecer nesta vida, em grande medida porque Ele acrescenta a ela a experiência da verdade. Se Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, e que todos nós o conheçamos, por que Ele torna isso tão difícil? A Mary mais nova perguntou. Somente aqueles que se importam o suficiente para continuar a busca por esses tesouros os encontrarão. Aqueles que se preocupam tanto com eles provavelmente serão cuidadosos o suficiente para lidar com eles corretamente. É como qualquer fortuna terrena. Quem não tem a experiência de construir uma fortuna não terá sabedoria para mantê-la. Aqueles que não têm a experiência de buscar seus tesouros de sabedoria e conhecimento não se importarão o suficiente para guardá-los ou vivê-los. Mesmo assim, o maior tesouro de todos será a comunhão que teremos com Ele quando Ele se tornar nosso mestre. Quando você passou aqueles anos de pesquisa e estudo dos quais falou, você apenas lia ou ouvia as mensagens que sentia que Ele havia colocado em suas mãos? A Mary mais velha perguntou. Não. Li e estudei muitas coisas. Eu dava mais alta prioridade a qualquer livro ou material que sentisse que Ele havia colocado especificamente em minhas mãos, mas apenas uma pequena porcentagem do que estudei eu colocaria na categoria de conhecimento que me foi dado diretamente pelo Senhor. Eles costumavam me levar a uma trilha, mas eu segui a trilha com minha própria busca e pesquisa, respondi. Novamente, Ele é chamado de o ajudador que foi enviado para ser nosso guia, não o executor. Assim que eu seguisse uma trilha, sentiria sua orientação se começasse a me desviar dela, e Ele me corrigiria e me ajudaria a voltar ao caminho certo. Também aprendi que, como Jesus disse de si mesmo, Ele é manso e humilde de coração. Ele é gentil na maneira como nos guia. Por esta razão, devemos ficar sensíveis para reconhecer sua orientação e até mesmo sua correção.
Ele pode usar formas dramáticas para chamar nossa atenção, como aprendemos ontem com o leão, mas isso tende a ser a exceção, não a regra. Aprendi quando era um novo crente que Ele nos deu os desejos de nossos corações. As coisas que desejávamos no íntimo do nosso ser eram as coisas que Ele estava nos chamando para fazer. Quando eu não tinha uma orientação específica para estudar algo ou um livro ou mensagem que senti que Ele me deu, segui meu coração em meus estudos. Parecia que sempre compensava. Havia outros como este com quem você teve comunhão? Um desses eu não sabia bem perguntou. Qual o seu nome? Eu perguntei à senhora idosa. Meu nome é Jude. Jude, essa é uma boa pergunta. Houve alguns com quem tive comunhão sobre essas coisas. Eles eram raros, mas eram ricos em substância. Achei que algumas de nossas conversas foram tão reveladoras quanto muitos livros que li. Às vezes, eu fazia várias perguntas ao Senhor antes de me encontrar com esses amigos. Em nosso encontro, minhas perguntas eram respondidas, às vezes até em sequência. Eles podem nem saber que o Senhor os estava usando dessa maneira, mas isso tornou tudo ainda melhor. Por mais que nos aproximássemos uns dos outros, nos aproximávamos ainda mais do Senhor. Eu sabia que Ele era meu mestre. No entanto, apenas encontrar alguém com o mesmo zelo pela compreensão era como encontrar um tesouro ainda maior. A comunhão que tivemos em torno dessas coisas foi minha primeira experiência real de coinonia. Você pode nos contar um pouco mais sobre você? Jude perguntou. Eu acho que você merece saber mais sobre mim, já que você me tem aqui por pelo menos um tempo. Eu comecei. Eu era agnóstico antes de saber que Deus era real. Desde que aprendi a ler, tive fome de ler tudo que conseguisse colocar em minhas mãos. Desenvolvi um amor pelo conhecimento. Eu queria saber de tudo e tinha muitos interesses, mas comecei a pensar que a maior descoberta que alguém poderia fazer seria conhecer a Deus. Na época, como a maioria das pessoas, eu estava confuso com a religião, mas pensei que, se algum dia eu pudesse aprender quem era o verdadeiro Deus, passaria o resto da minha vida conhecendo-o. O que poderia ser mais importante do que isso? Então eu tive uma experiência de conversão sobrenatural que me deixou sem dúvida de que Deus é real e que Jesus é o Filho de Deus e tudo o que Ele disse que estava nas Escrituras. Este foi o melhor dia da minha vida. Eu sabia que havia encontrado o maior tesouro de conhecimento que alguém poderia encontrar. Tenho estado em constante reverência e fascínio por ele desde então. Não consigo imaginar a vida sendo mais maravilhosa do que conhecê-lo e servi-lo. Está escrito que Deus é amor, e aprendi que não se pode aprender nada sobre ele sem amá-lo mais. Isso obriga a aprender mais sobre ele, para que você seja pego em uma espiral de vida cada vez mais estreita e ascendente que fica cada vez mais forte. Eu chamo isso de o grande vício, do qual todos os outros vícios são uma falsificação. Não há nada que satisfaça a alma humana como conhecer a Deus. Uma vez que você começa a conhecê-lo, você simplesmente não consegue conhecê-lo o suficiente. Isso eu atestarei, disse Elijah, que se juntou à nossa empresa sem ser notado. Eu vi as glórias da terra e do céu. As glórias do céu ofuscam as maiores glórias da terra mais do que podem ser transmitidas, mas a glória de Deus ofusca ainda mais a glória do céu. Eu me sentei nos grandes conselhos do céu. A maior de todas as maravilhas é como o Senhor compartilha sua glória com os homens e como ele pretende habitar na terra entre os homens. Seu amor pelo homem é mais do que qualquer um já compreendeu. Saber isso é o maior conhecimento de todos, este é o maior tesouro de todos. A maior busca de todas é conhecê-lo. Ainda estávamos pensando no que Elias havia dito. Houve um longo silêncio, mas não foi constrangedor, foi sagrado. A presença do Senhor era tão grande que só queríamos desfrutá-lo. Depois de muito tempo, Mark falou. O Senhor construiu sua primeira morada entre os homens no deserto com os filhos de Israel. É aqui que ele está construindo sua morada entre nós.
Por que ele veio sobre nós tão fortemente assim, aqui e agora? Alguém perguntou. Porque estávamos falando sobre seu amor, respondeu a Maria mais velha. A verdadeira revelação não estava nas palavras, mas no que sentimos e seu amor por nós. Ele está conosco. Ele nos ama. Ele está conosco o tempo todo, sabemos, mas é tão diferente quando ele vem sobre nós assim, alguém comentou. Esta é a sua presença manifesta, alguém acrescentou. Ele está conosco o tempo todo, mas nem sempre se manifesta assim. Estar com ele em sua presença é como nada mais. Foi para isso que fomos feitos, e para habitar com ele, para conhecer sua comunhão especial. Tivemos que parar. Simplesmente não era possível continuar andando. O resto do grupo se reuniu e oramos e adoramos por um longo tempo. Ninguém queria ir embora. Muitas lágrimas rolaram. Então houve risadas. Sem brincadeiras, só alegria. Todos parecíamos saber ao mesmo tempo que precisávamos começar a andar novamente. Todos nós apenas nos levantamos e começamos. Você se sente rejuvenescido? Guilherme perguntou. Isso foi ainda melhor do que a água viva. Não sei se já me senti tão bem. Ele é um espírito vivificante que vivificará nossos corpos mortais, alguém citou. Isso foi o que o rei Davi chamou de doce companheirismo que eles experimentaram na casa do Senhor, outro comentou. Não há nada como isso. É por isso que Davi teve que levar a arca com ele em Jerusalém. Enquanto nos deleitávamos com o que havíamos acabado de vivenciar, olhei ao redor para o grupo e não pude deixar de pensar em como era muito mais maravilhoso atravessar o deserto com eles. Para isso, eu poderia me contentar em ficar no deserto. A presença do Senhor é mais maravilhosa do que qualquer coisa. Eu não tinha experimentado nada parecido quando passei por este mesmo lugar sozinho. Eu amei todos eles. Olhei para aqueles que ainda nem conhecia, e os amei mal podia esperar para conhecê-los. Você é conhecido por ser um historiador, especialmente com a história da igreja. O que o levou a estudá-los? Alguém me perguntou. Você leu muito sobre experiências como essa com outras pessoas? Vou responder à última pergunta primeiro, comecei. Sim, alguns escreveram sobre suas experiências com a presença manifesta do Senhor. Aqueles que experimentaram descreveram de forma diferente em alguns aspectos, mas havia uma linha comum. O resultado era sempre o mesmo, um desejo insaciável de estar perto do Senhor e comunhão coinonia com todos que vivenciavam juntos, assim como estamos vivenciando agora. Dava para perceber a diferença nos escritos daqueles que passaram por isso. A mensagem deles era muito mais do que apenas doutrina e princípios. Havia uma vida nele que fazia você não querer largar o livro. Sinto por todos os que passam anos ensinando e pregando, mas nunca experimentam o próprio Senhor. Isso é muito comum em nossos tempos, mas acho que tem sido comum desde o primeiro século. Eclesia, a estrutura e governo da igreja, é uma coisa terrível sem a coinonia, a comunhão com o Senhor e seu povo que somos chamados a ter. Quanto à sua primeira pergunta sobre o que me levou a estudar história, especialmente história da igreja, recebi instruções para fazê-lo. Foi-me dito que é onde alguns dos maiores tesouros de sabedoria e conhecimento são encontrados. É verdade. A Bíblia é basicamente um livro de história. É principalmente sobre o relacionamento de Deus com os homens e como ele cumpriu seus propósitos por meio deles no passado. A história vem das palavras his story. Meu propósito ao estudar história era ver suas obras nela e, com isso, conhecer melhor seus caminhos. No entanto, os 2 primeiros anos de estudo da história da igreja foram provavelmente os períodos mais secos que já passei lendo. Não percebi que estava construindo uma base de conhecimento geral necessária para as grandes revelações que viriam. Sem essa base, alguns dos maiores tesouros que encontrei não teriam feito sentido para mim, e provavelmente os teria descartado. Você deve passar por um deserto para chegar à terra prometida,
e esse deserto geralmente é exatamente o oposto do que lhe foi prometido. Meu deserto durou cerca de 2 anos em relação ao meu estudo da história, mas desde então tem sido uma maravilhosa terra prometida. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu com a história da igreja? Maria perguntou. Sem dúvida, seria a busca implacável de Deus pelo homem e sua inimaginável paciência e amor pelo homem, embora ele seja constantemente rejeitado ou ignorado pelo homem. É a história de amor mais dolorosa já escrita e ainda não acabou. Ele está em busca incansável de uma noiva, mas até agora ela parece ter pouco ou nenhum tempo para ele. Até agora, é a maior de todas as tragédias, mas sabemos que terá o mais maravilhoso de todos os finais. Ele terá a noiva da qual ele é tão digno. Você disse isso como se sentisse a dor dele. Eu também pude sentir quando você estava compartilhando, disse Mary. Há muito sofrimento na terra e é correto ter compaixão por isso, continuei. Mas acho que é ainda mais importante conhecer o sofrimento do Senhor. Seu sofrimento não terminou na cruz. Ele ainda intercede por nós porque ainda sente pelo nosso sofrimento, e isso o machuca. No entanto, não acho que isso terminará até que vejamos e sejamos tocados por seu sofrimento e nos dediquemos nós mesmos para ver a noiva que ele é tão digno de se preparar para ele, e eles estão unidos. Então, pode chegar o fim de todo o sofrimento, e começará a nova era em que seu reino virá. A maturidade espiritual começa quando deixamos de ser egocêntricos e começamos a nos concentrar em servir ao Senhor e ajudar os outros. O avanço no reino vem quando nos tornamos melhores servos dos outros. Fomos criados para seu prazer e nada jamais satisfará nossas próprias almas como cumprir esse propósito. Passar a vida inteira apenas para trazer alegria a Ele por um único momento seria uma vida bem vivida, mas podemos trazer alegria a Ele todos os dias. O que temos que fazer que é mais importante do que isso? Caminhamos em silêncio por um tempo. Olhei para o resto do grupo. Todos, exceto alguns, estavam agora em pequenos grupos. A maioria falava enquanto caminhava, alguns rindo, outros aparentemente em discussões profundas. Havia alguns indivíduos andando sozinhos, mas eles pareciam querer isso, presos em seus próprios pensamentos ou rezando. Foi um momento especial, sem trauma ou drama ainda. Parecia ser exatamente o que precisávamos depois da intensidade do dia anterior. A presença do Senhor foi tão forte que me senti como se fôssemos crianças passeando com nosso Pai. Foi uma revelação que um lugar tão desolado pudesse ser tão maravilhoso. Logo percebi que Mary queria fazer mais perguntas, então a encorajei-a. No que você está pensando? Eu comecei. O que você compartilhou sobre suas lições da história foi profundo. Eu nunca quero esquecer isso. Você pode compartilhar mais alguma coisa? Acho que não teremos tanto tempo para estudar quanto você, e quero aprender tudo o que puder enquanto tivermos chance, começou ela. Você é uma pessoa prática, por isso vou compartilhar com você o que considero a lição mais prática que aprendi ao estudar história. É verdade o ditado que diz que quem não conhece a história está fadado a repeti-la. Os ciclos repetitivos da história são trágicos. A humanidade fez progressos impressionantes de várias maneiras, mas em algumas das questões mais básicas e importantes de todas, parece que não aprendemos muito. Continuamos repetindo os mesmos erros. A Igreja tem sido tão culpada disso quanto o resto do mundo. Toda geração espiritual tende a cometer os mesmos erros das gerações anteriores. Claro, qualquer historiador ou estudante de história verá isso. Alguns ofereceram soluções, mas até agora não escapamos dessa terrível espiral descendente. Esta é a causa das piores tragédias humanas e por que elas se repetem continuamente. Essa é a lição mais importante? Guilherme perguntou. Tornou-se tão um clichê barato que todo mundo repete. Você tem razão. Todo mundo diz isso, e acho que a maioria realmente acredita nisso, mas continuam fazendo, respondi. Por que você acha que é isso?
Alguém perguntou. É uma combinação de coisas, mas acho que o motivo mais predominante é o orgulho. O cerne desse orgulho faz com que cada geração pense que é melhor que a anterior. Tendemos a pensar que somos mais inteligentes, mais sábios e definitivamente diferentes de nossos pais, e isso nos mantém na armadilha. À medida que envelhecemos, nos tornamos exatamente como nossos pais, ou por uma reação a nossos pais e tentando ser diferente deles, nos tornamos cascas ainda mais superficiais de quem poderíamos ser. As reações aos problemas de nossos pais, ou de qualquer outra pessoa, não nos livrarão dessa armadilha. Somente o arrependimento e a humildade que nos permitem ser ensináveis nos libertarão. O Senhor nos deu a resposta para esse dilema quando deu a lei a Moisés e ordenou que honrássemos nosso pai e nossa mãe. Ele não disse honrar os grandes, nem mesmo apenas os bons, mas quaisquer pais que tenhamos. Acho que se nossa mentalidade fosse honrar aqueles que vieram antes de nós, em vez de desconsiderá-los, poderíamos aprender tanto com os maus que nosso progresso poderia ser multiplicado. Alex Haley disse uma vez que quando uma pessoa idosa morre, é como se uma biblioteca pegasse fogo. O fato de os mais velhos não serem ouvidos, de não tentarmos aprender tudo o que podemos com aqueles que já passaram por isso, é um dos nossos maiores erros e a razão pela qual repetimos os grandes erros da história continuamente. Os grandes ensinamentos e as grandes verdades podem se tornar comuns, mas é raro encontrar alguém que tenha sido mudado pela verdade. Multidões podem citar os grandes ensinamentos da fé, mas é raro encontrar quem os viva. Acho que a humildade deve se misturar com a verdade para que ela nos mude. Deus ordenou a Israel que repetisse sua história todos os anos. Isso não era para fazer-los viver no passado, mas não podemos lidar com o presente ou o futuro. Como deveríamos se nos esquecêssemos das lições do passado? Não respeitar o passado o suficiente para estudá-lo é provavelmente a principal causa de tantos impérios terem surgido, por tudo que é necessário para construir tal coisa, apenas para se desintegrar rapidamente por falta de um entendimento simples e básico. O mandamento de honrar nossos pais e mães é o único mandamento com promessa. Ela é encontrada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A promessa é que tudo irá bem para nós e viveremos muito tempo na terra que o Senhor nos deu. Os impérios, empresas ou famílias de curta duração costumam ser tão desnecessários. Homenagear nossos pais e mães requer muito mais do que apenas conhecer suas histórias, é continuar respeitando seus ensinamentos. Como podemos obter essa honra? Alguém perguntou. É muito mais fácil ensinar sobre a graça de Deus do que andar nela. É tudo graça, mas somente aqueles que o buscam encontram sua graça. Devemos nos importar o suficiente com esse mandamento do Senhor para buscar o que significa honrar nossos pais e mães. Acho que não existe uma fórmula certa para isso. Temos que nos preocupar o suficiente para buscar entendê-lo e depois fazê-lo. Pode começar com o cuidado de conhecer a história deles e ouvir o que eles têm a dizer. Temos muito ensinamento sobre fé, mas a palavra diz que é preciso fé e paciência para herdar as promessas. Acho que a parte da paciência muitas vezes fica de fora. É preciso muita paciência para estudar a história ou ouvir os mais velhos, mas aqueles que o fazem são recompensados. Uma das grandes revelações de Deus na história é seu amor aparentemente infinito e paciência com o homem. Estamos sempre aprendendo, mas não chegando ao conhecimento da verdade. Mesmo assim, Ele envia suas testemunhas a cada geração e tenta nos ajudar. Cada geração resiste àqueles que são enviados a eles, e então eles tropeçam nas mesmas pedras de tropeço das gerações anteriores, mas Ele continua alcançando o homem. Mesmo os poucos que honram suas testemunhas raramente realmente fazem o que dizem. No entanto, o Senhor nunca desistiu de nós. Ele permanece fiel mesmo quando somos tão infiéis. Você vê alguma esperança para a nossa geração? A Mary mais nova perguntou. Sim. Eu vejo uma grande esperança. Sua geração pode ser aquela que quebra o ciclo,
cumpre seu propósito e realmente prepara o caminho para a vinda do reino, respondi. Antes de apresentar o principal motivo dessa esperança, peço paciência para compartilhar alguns outros princípios que aprendi. O que a princípio pode nos desanimar pode levar a uma esperança ainda maior e mais substancial. A verdadeira esperança que nunca nos desaponta muitas vezes começa com a perda de nossa esperança nos homens, mas é aí que podemos colocar nossa esperança no único que é digno de nossa confiança: o Senhor. Nossa esperança não pode estar nas pessoas, mesmo no povo de Deus, mas nele. O que me manteve acreditando na gloriosa vitória final da Igreja é que minha confiança está em Deus para fazer isso acontecer, não nas pessoas. Estar desiludido significa perder suas ilusões. Isso é bom, mas então devemos substituir as ilusões pela fé. A verdadeira fé está sempre centrada em Deus, não nos homens. A verdadeira fé não pode ser baseada em nada além da verdade. Parte da verdade é ver nossa verdadeira condição, mas ainda mais importante, ver o coração e os propósitos de Deus para nós. Israel passou por ciclos repetitivos de confiar nele e ver sua vitória, esquecendo-se dele e caindo em apostasia, caindo em cativeiro, clamando a ele por livramento, e ele os livraria, mais e mais. A Igreja tem feito a mesma coisa ao longo da história. Em meio a tudo isso, Deus nunca perdeu sua paciência ou sua esperança em nós, porque Ele realmente não confia em nós tanto quanto confia em seu Espírito Santo para fazer isso acontecer. Haverá uma geração que quebrará esse ciclo descendente em que estamos presos, e sua geração está mostrando sinais de que pode ser essa. Podemos ter certeza de que quem sairá dessa terrível armadilha será uma geração que aprenderá a honrar seus pais e mães. Eles aprenderão as lições sem ter que repetir os erros do passado, porque resistirão à ilusão de que são muito mais inteligentes ou melhores do que as gerações anteriores. Essa geração romperá e possuirá a terra prometida. Uma das coisas que me dá esperança em sua geração é a profunda arrogância que agora se apodera dela e a maneira como o orgulho e a rebelião estão sendo glorificados, eu disse. Como isso lhe daria esperança? Não é o oposto do que precisamos abraçar? Mary quase deixou escapar. Sim, é, e esse é o ponto. Um fator principal sobre os tempos é que o fim dos tempos é a colheita. Um fator principal sobre a colheita é que as sementes que foram semeadas estão amadurecendo, tanto as boas quanto as más. O orgulho e a arrogância do homem parecem estar chegando à plena maturidade em sua geração, mas também podemos saber por isso que as boas sementes também amadurecerão. Quando o Senhor falou sobre o fim dos tempos, Ele disse que enviaria seus anjos para retirar de seu reino todas as pedras de tropeço. O joio será colhido primeiro, e isso deixará o trigo. Os verdadeiros viajantes não seguem as massas, mas sempre se movem no espírito oposto deste mundo. O orgulho e a arrogância do homem atingiram os níveis que foram profetizados para o fim desta era. Não pode ficar muito pior, então. Aqueles que superarem essa escuridão serão alguns dos mais fortes de todos os tempos. Aqueles que vencerem o orgulho serão alguns dos mais humildes, portanto, os mais dóceis e sábios de todos os tempos. Onde abunda o pecado, a graça superabunda. Deus dá sua graça aos humildes, e a graça de Deus é o mais valioso de todos os tesouros. Não há nada que possa impedir a graça de Deus, e não há nada que não possa ser realizado com a graça de Deus. Estamos nos aproximando do tempo em que os humildes herdarão a terra. Eles farão isso porque andam na graça de Deus. Portanto, os maiores no reino são os mais humildes. Sua geração produzirá alguns dos maiores do reino porque eles serão alguns dos mais humildes.